paz do Senhor a todos. Neste momento, para nós iniciarmos o Centralizando, eu peço que aos que estão no templo se coloquem de pé, para nós estarmos orando. Eu me dirijo agora a você aí de casa, que está nos acompanhando. Nesses próximos minutos, nós estaremos falando acerca de um tema de extrema importância, um tema recorrente, um tema acerca do Setembro Amarelo, e qual deverá ser o papel do cristão, mediante algumas situações tratando de temas do Setembro Amarelo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos neste momento te agradecer por uma vez mais o Senhor nos conceder o privilégio de estar na tua casa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos a cada dia mais estarmos preparados em situações adversas de nossas vidas e exercer o nosso papel fundamental de cristãos, pregando o Evangelho, nos posicionando acerca de tudo e de todos os assuntos que são abordados, ó Pai, neste mundo. Ó Deus, nos guia, nos guarda, nos dá discernimento, que o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos dar um momento especial na Tua presença nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já foi dito aqui, nós estaremos tratando acerca de um tema muito recorrente, um tema do Setembro Amarelo e o papel do cristão acerca deste tema, o que ele deve fazer, o que ele deve falar e como ele deve se portar mediante a estas situações. E para isso eu quero estar chamando as nossas expositoras da noite, nossa irmã Kelly Araújo, psicóloga, especialista aí no assunto, e a nossa irmã Ilka Araújo, amém? Fiquem à vontade. Primeiramente, gostaríamos de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos aqui presentes, ao pessoal que está assistindo online. O Cauã já apresentou o tema do nosso Centralizando. O Centralizando é um quadro dos nossos jovens aqui da Igreja Sede, que tem o objetivo de pegar temas bíblicos e contextualizar de uma forma prática dentro da nossa vida cristã. E esse mês é um mês de relevância. A maioria das pessoas conhece o movimento do Setembro Amarelo, e, por esse motivo, o Centralizando desse mês de setembro foi Setembro Amarelo, qual o papel do cristão? Então, antes de iniciarmos de fato o assunto, nós gostaríamos de fazer um contexto para poder introduzir esse assunto, né? O Setembro Amarelo é um movimento que a comunidade terapêutica resolveu criar, assim como nós temos o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, o Setembro Amarelo foi dedicado à prevenção de casos em que pessoas acabam por cometer suicídio. Ele vem para reforçar a valorização da vida. Então, não é um mês de suicídio, é um mês de prevenção à vida, de valorização à vida e prevenção ao suicídio. E toda essa questão acaba por envolver a depressão, que a gente é o mal do século, é considerado o mal do século, e acaba por acometer o suicídio. Ele vem atingindo muitas pessoas por diversas causas sociais, e isso pode gerar sérios problemas ao indivíduo. Então, é preciso que haja apoio das pessoas que se encontram nesse estado psicológico e, no nosso contexto, até mesmo espiritual. Eu vou falar um pouco de estatística, né, que é muito importante a gente saber também, né, quão grande, né, as estatísticas. Então, de acordo com a campanha, foram registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todo. Esses casos, cerca de 96% deles estão relacionados a transtornos mentais, que seriam, destacando, né, a depressão, o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Devido à urgência dessa realidade,
A campanha do Setembro Amarelo cresceu bastante no Brasil todo e, de acordo com a website, a gente encontra diversas diretrizes, né? Então, tem vídeos incentivando e que é possível procurar ajuda, né? Então, tem um site lá que qualquer um pode acessar, tanto pelo Instagram, tem diversas plataformas para as pessoas, tanto quem sofre, quanto quem quer ajudar alguém que sofre, né? Então, tem diversos conteúdos. E o impacto dessa campanha é bem visível, né? Como eu disse, a campanha oferece diversas coisas. E, para você que quer participar dessa campanha, é muito, muito fácil. Para você que quer ajudar a salvar vidas aí, é muito simples. É só você divulgar. Só acessar não basta, você tem que divulgar, assim, para chegar em outras pessoas. Vamos começar, então, a direcionar o nosso assunto mais especificamente, né? Nós vamos começar, então, com um tópico que nós colocamos como título: Por que é importante que a igreja se engaje na causa do Setembro Amarelo? E aí nós fazemos uma reflexão rápida. O quanto nós, inclusive, podemos ver para a nossa igreja, né, aqui mesmo, a nossa comunidade, mas podemos também pensar de uma forma mais ampla as igrejas de forma geral. O quanto a igreja ela é envolvida nas questões sociais que refletem os princípios cristãos. Importante. Muitas vezes nós deixamos a desejar. Hoje em dia, acho que atualmente, na época que nós estamos próximos das eleições, acredito que seja mais latente, seja mais visível ver o quanto que os cristãos se engajam na questão de se posicionar. Mas passam essas épocas, a comunidade cristã acaba esquecendo por defender outras questões sociais, como, por exemplo, a valorização da vida. Então, um exemplo claro é esse mês que estamos vivendo agora, o Setembro Amarelo. A sua comunidade, a sua igreja, a sua congregação, ela defende essa causa? Então, nós gostaríamos de deixar essa reflexão para a igreja. Coincidentemente, né, exatamente hoje, dia 10/9, foi considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Essa campanha ela vem aí desde 2014, ganhando bastante força, bastante visibilidade, e ela foi arquitetada pela ABP, que seria a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. E desde então vem conscientizando, né, desde 2014 aí vem tomando bastante força. Porém, né, infelizmente, é um assunto tratado com bastante tabu por muitas pessoas, né? E também, infelizmente, a maioria dessas pessoas são dentro da igreja. Então, nesse Centralizando, a gente vai conhecer de forma breve, né, já explanamos um pouquinho sobre a história, os objetivos e os impactos dessa campanha, e entender o porquê que é tão importante que a igreja esteja engajada nessa causa, e nós vamos também dar algumas dicas de como praticar isso. Então, como o assunto do suicídio está muito entrelaçado com a depressão, nós vamos fazer uma explanação aqui rápida sobre depressão. Então, para começar, nós vamos diferenciar a tristeza de depressão. A tristeza, ela é uma emoção comum do ser humano e ela tem um motivo. A pessoa sabe que ela está triste, né? Aconteceu algo e ela sabe aquele motivo e é uma coisa passageira, uma coisa que você consegue lidar. A depressão ela é uma tristeza mais profunda e muitas vezes ela não tem um conteúdo, ela não tem um motivo aparente. Mesmo que algo maravilhoso aconteça, ou se ela estiver vivendo algum momento especial, a pessoa ela continua triste, porque o ser humano é dotado de emoções. Então, obviamente, nós estamos tristes em alguma época, e outras vezes acontece uma coisa boa, a gente fica feliz, e a gente vai vivendo essas emoções. A pessoa deprimida ela não consegue ter isso, né? Ela é inundada de uma tristeza profunda, então ela não consegue sentir a felicidade em algum momento. A pessoa triste, ela pode ter sintomas no corpo, né? Ela pode sentir um aperto no peito, um ataque cardíaco, ela pode chorar.
A pessoa deprimida, consequentemente, ela tem pensamentos suicidas, porque ela não consegue lidar com as emoções, com a inundação da tristeza dela. É uma tristeza tão profunda que ela não consegue lidar e ela acaba tendo pensamentos suicidas. Quem está triste costuma ter os pensamentos repetitivos, né, no sentido de saber qual é a minha tristeza e pensar naquilo, por isso que eu estou triste. Quando a pessoa está deprimida, ela não consegue assim sentir, né, calcular exatamente o motivo. Ela fica ali 2, 3 semanas, uma coisa contínua, uma tristeza que não tem fim. E a depressão, como a gente já citou no começo, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século. Ela é um diagnóstico clínico e somente pode ser dada por um médico, que, no caso, um médico especialista nesse assunto seria o psiquiatra. Então, no sentido patológico da depressão, ela tem presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência, inclusive pode combinar entre si. Ela provoca ausências e oscilação de humor, pensamentos que podem culminar, infelizmente, a atos suicidas. A depressão, ela não tem um tempo para passar. Uma pessoa pode ficar deprimida 1 semana, 2 semanas, 2 anos, 5 anos, né? Nós, infelizmente, acabamos conhecendo casos de pessoas que largaram a vida, não saem de casa, não comem, não conversam por anos, né? Uma depressão profunda. Alguns pacientes, eles precisam de tratamento de manutenção ou preventivo. E eu ia fazer uma observação no começo, acabei esquecendo. Quem tiver disponível papel e caneta, é bom deixar do lado, porque nós vamos dar várias explicações que, às vezes, pode ser interessante vocês queiram anotar. Porque nós não vamos falar só em questões de bíblica, versículo, mas pode ser interessante se vocês têm interesse nesse assunto, né? Estou falando isso porque nós estamos comentando agora que alguns pacientes precisam de um trabalho, um tratamento de manutenção ou preventivo. E isso, manutenção preventiva, vamos explicar um pouquinho mais para frente. Vai ser importante isso. E esse tratamento, ele pode levar anos ou a vida inteira, né? E o tratamento, no caso da depressão que nós estamos conversando, ele é feito de uma forma multidisciplinar. O que seria multidisciplinar? Diversas disciplinas. Nós somos do psiquiatra, que ele é o médico responsável por fazer o diagnóstico, mas também o tratamento deve ser feito junto com um psicoterapeuta, que é o psicólogo. Eu vou tomar liberdade de explicar, porque as duas palavras são muito parecidas, e eu sou psicóloga, e antes de eu escolher essa profissão, eu estava indecisa entre psiquiatria e psicologia, e eu não sabia a diferença. Então, eu vou tomar liberdade de explicar. O psiquiatra, ele é um médico, então ele cursou medicina 5 anos, fez a residência e se especializou em psiquiatria. Por ele ser médico, ele pode receitar, ele pode dar medicamentos. O psicólogo, ele fez o curso de psicologia. Ele vai fazer, então, a escuta terapêutica. Ele não receita. É por isso que os dois precisam trabalhar juntos, né? Porque uma pessoa deprimida, ela acaba, muitas vezes, precisando de medicamento, mas também precisa de terapia. Então, só fazendo um parênteses aqui. E aí, nós chegamos num assunto importante, de uma explicação que, muitas vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Nós pensamos que a depressão, na verdade, ela é o resultado de situações que acontecem na vida da pessoa. Porém, trago verdades, coisas polêmicas. Há muitas evidências que mostram que ocorrem alterações químicas no indivíduo deprimido, né, em relação aos neurotransmissores. Então, se alguém tiver interesse e quiser anotar, eu vou citar aqui 3 neurotransmissores que fazem parte do nosso organismo, que fazem ele funcionar e ter essas emoções. Tem a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. A serotonina, não sei se vocês já ouviram falar, é aquele hormônio da felicidade. Então, quando esse hormônio da felicidade, né, a serotonina está em baixa, na verdade, a serotonina regula o humor, a memória, o sono, o apetite. E isso tudo impacta na depressão.
A noradrenalina, ela ajuda a gente a responder em situações de estresse, né, que é justamente o que falta, às vezes, numa pessoa que está com depressão. Então, ela tem uma baixa nesse neurotransmissor, que é a noradrenalina. A noradrenalina ajuda a regular funções cerebrais, né, o humor, a concentração, a memória. Então, quando um indivíduo depressivo, quando uma pessoa tem baixa na serotonina, que é o hormônio da felicidade, na noradrenalina, que ajuda a gente a responder a situações de estresse, é por isso que a gente fica deprimido, né? Então, são reações químicas. E essas reações, e por isso que existem os medicamentos, né? Isso é uma questão química, a gente trata como uma questão química. Então, os medicamentos ajudam a regular esses neurotransmissores. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a depressão ela não é causada exatamente pelas situações, né? Pode ser uma predisposição, provavelmente genética. E aí a gente vai abrir outro parênteses. Genético é diferente de hereditário. Hereditário é quando passa de pai para filho, para neto, para bisneto. Genético a gente vai carregando aquele X na família, e as situações podem ou não desenvolver aquela situação. No caso, né, a depressão. Por quê? Cada um responde as coisas de uma maneira. Cada um lida com as situações de uma maneira diferente. Eu e a Ilka, no caso, nós somos irmãs, e nós somos bem diferentes. Nossos pais são os mesmos, nossa criança foi a mesma cama, mesmo quarto, mesma roupa, mesmo tudo, mesma comida. Mas a gente responde, a gente é bem diferente, principalmente nesse sentido, né, aqui, de emoção. Nossa família tem um histórico de depressão, então, teoricamente, nós teríamos uma predisposição para a depressão. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? A gente, às vezes, se encontra em situações, espera aí, inclusive, eu faço terapia, a Ilka faz terapia, né? E a gente acha que é importante. E vamos ver aqui. Então, explicado isso, né? Diferença de genética e de hereditariedade, é importante que vocês façam essa reflexão, e, às vezes, isso ajuda até vocês entenderem como vocês estão lidando com as coisas, como vocês estão se sentindo. E aí, nós gostaríamos de listar alguns fatores de risco que podem culminar numa depressão. E aí vocês podem ir dando um check, às vezes seja até um alerta para vocês, no sentido de se autoconhecerem. Então, ter um histórico familiar, né, se vocês têm tio, primos, às vezes mais de um, né, que seria considerado um histórico familiar, transtornos psiquiátricos, estresse crônico, ansiedade, que a gente vai até dar uma explicadinha, ansiedade também, que é outro mal do século, né, assim, junto com a depressão. Hoje em dia está muito em questão a ansiedade, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo, vícios, o uso excessivo da internet também pode levar a pessoa à depressão, traumas físicos e psicológicos, né, obviamente, uma separação conjugal. Tudo isso são fatores de riscos para se desenvolver uma depressão. Isso tudo são coisas que a gente passa no dia a dia. Logo, a gente entende que as pessoas estão sujeitas, infelizmente, a esse tipo de situação. Eu queria aproveitar, antes que vocês esqueçam, né? Eu vou falar um pouquinho da ansiedade, né? Então, assim, já queria começar a falar que a ansiedade é uma coisa normal, até certo ponto. Então, ali, né, todo mundo tem uma ansiedade dentro de si. Então, você vai fazer uma prova, dá aquele friozinho na barriga, meu Deus, eu estudei, não estudei. Sei lá, você vai encontrar alguém, primeiro encontro, você fica nervoso, sei lá, dá, como que fala? Borboleta no estômago, então você fica ansioso ali no primeiro encontro, às vezes até no segundo, mas são coisas que passam, né? Então, assim, é uma ansiedade que vem ali rapidinho, por situações que você reconhece, então é uma ansiedade normal, né? Uma emoção normal. E a ansiedade, ela só é considerada um indicador de doença quando acaba passando do limite, né? Quando ultrapassa aí esse sentimento. Então, quando esse sentimento se torna excessivo e obsessivo, é um indicador aí, né, para você ficar alerta. Então, se for alguma coisa contínua, essa ansiedade,
cotidiana, uma preocupação exagerada ali, todo dia, você está com uma preocupação, isso é um indicador de que tem alguma coisa errada, né? E os efeitos podem ser tanto físicos, emocionais e comportamentais também, né? Os indicadores aí dessa ansiedade exagerada. Então, durante uma crise de ansiedade, a gente pode ver vários sintomas, percebido ali pela pessoa mesmo. Então, é comum os relatos, né, de sentir dores de cabeça, sudorese, falta de ar, sensação de aperto no peito, respiração ofegante, boca seca, náuseas, diarreia, enfim, são inúmeros ali alguns sintomas que são reconhecidos, né? E irregularidade do sono também, tensão muscular, todos esses eles podem ser observados, né? A gente consegue ali perceber. Quando a gente quer falar também de sintomas psíquicos, né? Os sintomas psíquicos, desculpa, são, no caso, insegurança, irritabilidade, apreensão, medo, inquietação, dificuldade de concentração. Então, aí são pequenas coisas ali dos sintomas psíquicos que a gente pode observar. Claro que tem gente que tem insegurança, tem irritabilidade, mas isso tudo se ultrapassar do limite, né? Tiver ali atrapalhando no seu dia a dia, estiver te incomodando, é uma coisa constante, isso é um indicador da doença. Tá? Nessas situações, mais intenso seria o medo, né? Então, seria desproporcional da realidade vivida da pessoa. E aí a gente pode destacar o transtorno de ansiedade, que a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela consegue reconhecer, né, e justificar aquilo. Ela não consegue justificar aquilo. Então, ela está numa situação, ficou ali ansiosa, e depois daquilo ela continua ansiosa e ela não sabe o porquê. Então, ali fica no cotidiano, como a Kelly mesmo disse, né? Ela não consegue reconhecer aquilo. Não é algo que ela consiga racionalizar, né? E alguns exemplos que a gente pode citar são os desequilíbrios químicos, né, do cérebro, a falta de suporte familiar ou alguns traumas, principalmente na infância, né, que acontece bastante. E pode ser misturado também. Então, as pessoas podem ter alguns gatilhos sobre isso. Não dá para a gente dizer que isso tem cura, né? Mas é possível aprender a lidar com a situação. Então, como a Kelly mesmo falou, né, não tem ali uma cura, mas a gente consegue lidar. Então, a terapia seria ali o ideal. Em alguns casos também, um psiquiatra, um médico, né, responsável ali por passar um medicamento. E poderia também fazer algum esporte físico, uma atividade física, técnicas de relaxamento, meditação e outras coisas que o hobby, né, que a gente fala, que a gente gosta, que ali estimula a gente. Bom, vamos para o assunto... Bom, o que ajuda basicamente, o que eu falou que ajudava na ansiedade, também ajuda na depressão. Por quê? Nós vamos tirar o foco daquilo. Tanto a depressão quanto a ansiedade são pensamentos obsessivos, né? A pessoa foca naquele tipo de situação. Então, a nossa intenção é, na verdade, distribuir a nossa atenção e procurar trabalhar os neurotransmissores que a gente tinha comentado no começo, né? A questão de regular os batimentos cardíacos, o sono, o apetite. Então, isso tudo é trabalhado quando você faz uma leitura, você aprende coisas novas, você tem hobbies, você faz viagens, né? Obviamente, dentro da realidade de cada um. Não precisa ir para a Disney, todo mundo. Mas fazer viagens, se divertir,
E, principalmente, né, a nossa intenção é ter conversas, né, amizade, procurar quando você quiser conversar, ocupar a mente com pensamentos positivos. A ciência, e ainda mais nós que somos cristãos, acredita que uma mente saudável faz um corpo saudável. Por quê? Nós acreditamos que somos constituídos de 3 partes: corpo, alma e espírito. E isso tem que estar em harmonia. Então, nós como cristãos temos essa responsabilidade, né? Nós entendemos que para alimentar o nosso espírito, a gente faz o quê? Lê a Bíblia, está na presença do Senhor, busca oração, a gente alimenta o nosso espírito. E esse espírito, né, alimentado, fortificado, ajuda a nossa carne, que a gente tanto fala, né? A vida cristã é sempre vencer a carne. Então, se o espírito está alimentado, a gente ajuda a mente e o corpo, né? Então, a gente ajudando a carne, o corpo, a gente vai ajudar o quê? A nossa alma. Então, tudo isso tem que estar em harmonia, né? Então, assim, nada do que a gente está falando está fora da Bíblia especificamente, né? Nós estamos pedindo, façam exercícios, leiam coisas, ocupem a mente, leiam coisas. A Bíblia, você alimenta tanto o espírito quanto a sua carne, né? Quando a gente pede para fazer uma terapia, a gente está alimentando a nossa alma, cuidando das nossas emoções, né? Então, nós temos que ter esse pensamento de cuidar do nosso corpo como um todo, né? E cuidar do corpo não é comprar uma roupa bonita para vir para a igreja, passar um creme, passar um perfume, né? Nós temos que nos alimentar bem, nós temos que dormir bem, tudo isso faz parte do que Deus deu para a gente, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele. Então, nós vamos falar agora, já que nós tocamos nesse assunto de corpo, alma e espírito, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a depressão na Bíblia, né? Pessoas cristãs, Ilka, podem ter depressão? Pode? Não sei. Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. Acho que um pouco confuso. Vamos deixar uma pergunta retórica, né? Acho que... O pessoal ir respondendo. E aí a gente vê, né? Então a pergunta é: pessoas cristãs também podem ter depressão? E aí? Né? Acho que só até agora metade já foi, acho que, respondido, né, um pouco. Somos tendenciosas. Então, na Bíblia, nós temos alguns casos de pessoas fiéis a Deus que passaram por uma grande tristeza, né? E apresentaram alguns sintomas de depressão, tá? Então, eu escrevi aqui alguns. A primeira pessoa seria Noemi, tá? Quem quiser acompanhar é Ruth 1, 20, 21, que ela acabou perdendo o marido e os filhos, né? Morreram, e toda a alegria dela foi embora. Ela não tinha mais vontade de viver, Noemi, então ela ficou ali num luto profundo. Ruth também seria uma pessoa... Desculpa, gente, desculpa. Elias, eu pulei aqui. Elias, quem quiser acompanhar, fica em 1 Reis 19, 3 e 4. Elias também, ele pediu a morte a Deus, porque ele estava sendo perseguido por Jezabel, né? Jezabel queria matar ele, então ele se sentiu muito só, então Elias ali pediu a morte. Jeremias também, quem quiser ler ali em livro de Jeremias, tem a história dele, que ele sentiu ali muita depressão e desejou nunca ter nascido, né? Paulo também, 2 Coríntios 4, 8 e 9. Paulo ali sofreu muitas perseguições, muitas acusações, ele ficou muito abatido e ele sofreu muito. Então, ali também, Paulo teve alguns sintomas de depressão, tá? Quem aí anotou, quem não anotou, quiser que eu repita? Que é isso. Então, na verdade, a gente escolheu, então, dentre todos esses personagens que a Ilka acabou de citar, Noemi, Elias, Jeremias, Paulo, nós escolhemos Elias para fazer uma breve explanação sobre esse assunto. Então, né, como a Ilka falou, a história de Elias, essa parte especificamente, está em 1 Reis 19, do 1 ao 8.
no versículo 4 ele fala, né? Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Então, naquele momento, sozinho, ameaçado, ele clamou pela morte. Então, de acordo com o pensamento cristão, nós podemos tirar lições deste texto bíblico. A primeira lição, respondendo, acho que a pergunta, não, certeza, respondendo a pergunta, qualquer pessoa pode ter depressão, independente de ser ou não cristão. Polêmicas. O fato, né, um segundo tópico que a gente conseguiu listar com esse exemplo bíblico. O fato da gente se sentir deprimido ou estar em depressão não significa que a pessoa está em pecado. Porque nós cristãos temos essa tendência a espiritualizar as coisas. Não que não precisem, né? Nós temos outro discernimento, nós zelamos pelos princípios bíblicos, a gente acaba por fazer isso. Mas o Senhor nos deu o conhecimento. Então, nós precisamos usá-lo. Ele ainda falou, se vocês querem sabedoria, peçam. Então, vamos pedir a sabedoria. Não é porque a pessoa tem ou está em depressão que ela está em pecado. Pessoas cristãs deprimidas têm uma vantagem. Nós já falamos que nós somos constituídos de 3 partes. Então, a pessoa que está em depressão, ela pode recorrer para ajudar a sua carne, né, ao médico, com tratamentos medicamentosos, pode ajudar a sua alma com uma psicoterapia. Porém, a pessoa que não tem Cristo, não conhece a palavra, não consegue ajudar o seu espírito, que é uma vantagem que nós cristãos temos. Então, lá em Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, não é pecado procurar ajuda médica, e nem é fé em Deus. Né? Nós somos constituídos por todas essas partes. Então, é importante também que nós leiamos a Bíblia. Depressão é como qualquer outra doença. Ninguém aqui, quando quebra um braço, vai orar. Pode. Deus pode restaurar o seu braço. Mas a primeira coisa que você faz vou ao médico, porque você precisa. Então, quando a gente sente uma dor de cabeça, né, que é constante, que é natural, você vai aonde? Você vai atrás de um neuro. Se você está com uma dor de estômago que não passa, não sei o quê, você vai fazer o quê? Você vai em um gastro. Qualquer problema, você recorre ao médico. Eu, particularmente, vou fugir um pouco do roteiro e vou dar minha opinião particular. Eu, particularmente, acredito que essas opiniões cristãs tendenciosas, né, à espiritualização, acontece por ser uma questão que não é concreta, que não é palpável. Então, tudo que é relacionado à mente, que é muito subjetivo, que a gente não consegue explicar, a gente acaba espiritualizando. Ninguém aqui tem coragem de falar que um câncer é consequência de um pecado. Ninguém aqui tem coragem de falar que uma dor de estômago é demônio. Mas quando a gente fala em depressão, em ansiedade, é demônio. Não tem outra opção. A pessoa não pode ter uma predisposição genética, explicado cientificamente, não pode. Então, assim, é uma doença como outra qualquer. Né? Então, eu acredito, essa é a minha teoria. Como a gente não consegue explicar, às vezes não tem um conhecimento, porque é uma coisa muito subjetiva, as pessoas acabam, né, os cristãos, acabam espiritualizando esse tipo de coisa. Mas nós temos a oportunidade, hoje em dia temos a internet, a gente pode pesquisar. Isso não impede, em momento algum, da gente orar por uma pessoa em depressão, da gente ir na casa, da gente estender a mão, de fazer o nosso papel como cristão, que é isso que nós vamos aprender hoje. Isso não impede. Mas isso também não anula que nós devemos orientar a pessoa a procurar uma ajuda médica, a procurar uma ajuda terapêutica. Então, deixa eu ver aqui. Com isso, a Ilka tinha citado uma história para dar de exemplo para a gente, porque a gente queria também falar sobre a questão do autoconhecimento, né, da gente reconhecer os nossos limites, porque a gente fala de cuidar do corpo, né? Que corpo? Quem é você? Quais são os seus limites? Como que você se conhece? Como que você consegue cuidar de si mesmo?
Porque até agora a gente está falando de coisas palpáveis, né? Leitura, alimentação. Mas existem situações que não é uma coisa prática, uma coisa palpável. São situações mesmo que acontecem que você tem que analisar e falar, eu não vou ficar nesse local porque esse local me faz mal. Pode falar, Ilka. Quando a Kelly, né, estava montando aqui o roteiro, eu lendo, né, eu falei, eu tenho uma historinha para contar que a minha terapeuta me contou. Que eu estava lá, né, desabafando, e aí ela foi contar uma historinha para mim, né? Ela falou, Ilka, então, diante da situação que você trouxe, então eu vou te contar uma fábula, né, assim, que tem uma moral no final. Então, a história começa com um homem que, toda vez que ele ia trabalhar, ele olhava para um monte, uma montanha, e ele olhava para aquela montanha e ele tinha um sonho, um desejo de escalar aquela montanha. Então, ele sempre falava para a esposa dele, olha, quando eu me aposentar, eu vou subir aquela montanha e eu vou olhar de lá de cima toda a paisagem, enfim, e passou dias, passou meses, passaram anos, e aí esse homem, ele acabou se aposentando e ele foi fazer o sonho dele, que era escalar a montanha. Então, ele foi lá, arrumou as malinhas dele, enfim, subiu a montanha, foi subindo, olhando. Quando ele chegou lá em cima, ele estava olhando para a paisagem e ele começou a escutar um barulho, né? E aí, quando ele olha assim, atrás de uma pedra, tinha um leão, quase falecendo ali já. Então, aquele homem, ele sentiu compaixão daquele leão, e ele pegou a reserva dele de água que ele tinha e despejou na boca do leão toda a água que ele tinha. Então, ele voltou lá para admirar a paisagem, e como ele estava cansado, ele resolveu encostar um pouco e descansar, e ele acabou dormindo ali na montanha. Passou um tempo, o leão conseguiu ali juntar forças, então o leão levantou e, de repente, ele encontrou um homem. Então, assim, o leão estava quase falecendo, né? O homem foi lá, deu água para o leão, e agora só faltava o quê? O alimento. E o homem estava lá dormindo. Então, o leão foi lá e acabou comendo, devorando, né, o homem. E o homem morreu. Moral da história é: nunca alimente aquilo que pode te destruir. Se você quiser anotar, é muito importante. Tá? E aí eu vou... você quer citar algum exemplo? Vou citar um exemplo bem rapidinho, não vou entrar muito em detalhes, porque é um pouco pessoal, mas eu estava contando para a minha psicóloga uma situação que eu fiquei bastante chateada. E aí eu contando para ela, né, a situação, e ela falou assim, Ilka, que assim, é igual a Kelly falou, às vezes o que é grande para mim é pequeno para a Kelly. Então, a minha psicóloga pegou aquilo que eu tinha colocado grande, pequeno. Então, ela falou assim, Ilka, tenta enxergar essa história para um outro lado, né? Tem certeza que foi tudo isso, foi assim, desse jeito? E eu falava para ela que tinha sido assim, que era assim, que para mim era grande. Então, ela falou assim, tá, tudo bem. Então, para você é grande? Então, a gente tem que resolver, não adianta só você vir aqui, soltar e você sair do mesmo jeito que você entrou. Então, ela falou assim, olha, o que você gosta de fazer? Vai e faz. Aí eu falei para ela, eu gosto de dirigir. E eu gosto de ficar sozinha. Eu falei para ela, eu gosto de ficar sozinha. Embora eu seja bastante comunicativa, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ir no lago, fazer minhas coisas, sei lá. Ela falou assim, então, vai lá no lago. Ela falou assim para mim, você não é cristã? Vai lá no lago, leva alguma coisa para você ler, para você fazer alguma coisa. E eu falei, gente, claro que eu tinha pensado em Deus, conversei com Deus, mas eu nunca pensei em juntar as coisas que eu gostava com Deus, que é uma coisa que eu também gosto de fazer. Então, eu peguei e fui lá, dirigindo. Então, eu fui o caminho todo pensando. Então, eu juntei todos os meus hobbies com a minha intimidade com Deus. Então, eu fui, vesti lá uma roupa, fui lá dirigindo, desci lá no lago, fiquei lá no lago admirando tudo, levei uma fruta para comer e fui conversando com Deus. Foi como se fosse uma devocional ali, né? Eu fui tendo uma conversa com Deus e ele foi me ajudando ali no meu pensamento. Então, assim, eu precisei ali da minha psicóloga, né, da minha terapeuta, mas também ali, em conjunto, né, com os meus hobbies, com as minhas coisas, a intimidade com Deus. E isso do pensamento está claramente na Bíblia, né? Assim, pensamentos inadequados, eles desencadeiam o diálogo interno inadequado.
e pode acabar pelo nosso interesse pela vida, nossos sonhos, nossa motivação. E se a gente não vigiar, isso acaba destruindo até a nossa fé. Então, para nós que somos cristãos, Jesus é o maior exemplo em tudo, tudo, e inclusive agora. Jesus ele é um exemplo claro em relação a não dialogar com o mal. Quando ele estava lá no deserto, sendo tentado pelo inimigo, qual é o objetivo dele? Roubar, matar e destruir. Jesus ele não ficou dialogando com Satanás. Antes, quando foi tentado, desafiado, ele respondeu utilizando a palavra de Deus. E o resultado, a gente sabe qual foi? O diabo fugiu. E isso é o que está escrito lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, não se entregue à depressão. Se entregue a Deus e, com certeza, ele será um refúgio para te ajudar a sair da depressão, se for o caso. Quem está escutando, quem está aqui presente. Como nós já falamos aqui, né? As pessoas cristãs se utilizam da fé em todos os momentos da vida. Porém, tem momentos que, mesmo tendo fé em Deus, é importante de procurar um tratamento, né? Uma ajuda médica, um tratamento psicológico. Então, nós gostaríamos de já ir caminhando para o encerramento. Se alguém quiser até anotar, nós vamos falar agora mais especificamente para a igreja 4 motivos pelos quais é importante que a igreja se engaje nessa causa do Setembro Amarelo, né? Então, como igreja, o que a gente faz? Por que é tão importante essa causa? Como que a gente pode fazer isso na prática? É realmente necessário que a igreja tenha essa iniciativa? Eu acho que sim. Acho não, tenho certeza. Porque se nós temos a coragem de falar que nós propagamos a vida, é mais que a nossa obrigação se engajar nesse movimento. Então, qual que é exatamente a relação do Setembro Amarelo com a igreja? Então, nós vamos listar agora 4 motivos que, pelo menos, são importantes para a igreja se engaje. Então, aí, pode falar primeiro aqui. Então, o primeiro seria o Evangelho. A gente vai ler os títulos, né? Então, o primeiro seria: o Evangelho é a vida para todos e devemos propagá-la. As boas novas trazidas por Cristo revolucionaram o mundo inteiro. Nós, que antes estávamos fadados à morte e à destruição, fomos gratuitamente amados e recebemos uma nova vida. E não só uma vida comum, mas uma vida eterna, passando a viver a vida toda com Jesus. Eu vou ler um trechinho aqui de Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu amor. Ai, gente, desculpa, tô nervosa agora. Agora que já está no final, ela deu coragem de falar que está nervosa. Que eu errei. Uma vez que isso aconteceu, tornamo-nos filhos, servos e missionários, cuja preciosa missão é de levarmos essa vida que recebemos de graça, também de graça a outros, e todos. Devemos utilizar todas as ferramentas que nos estão disponíveis para esse fim. A campanha do Setembro Amarelo é uma delas. Quando ajudamos, participamos e divulgamos a prevenção ao suicídio e espalhamos vidas. Jesus é a vida. Nós falamos bastante de corpo hoje, então não dá para fugir também desse tema. O tópico 2 que nós separamos é que, como corpo de Cristo, nós também devemos nutrir todos os membros. Todos nós somos importantes. Então, ao longo dos anos, e da forma mais visível agora, né, nos tempos que nós estamos vivendo, nós estamos vendo casos de pastores, esposas de pastores, grandes líderes, que acabam, infelizmente, por cometer o suicídio. Nós listamos especificamente casos de liderança, porque o cristão tem essa visão, infelizmente, de que depressão é sinônimo de pecado ou que está errado. Então, infelizmente, nós vemos também pastores nessa situação. Também tem bastante adolescente, né? Acho que na igreja até da avó aconteceu um episódio aí. Crianças, adolescentes, infelizmente ninguém está
Eu acho que sim. Infelizmente, ninguém está livre disso. E continua acontecendo, né, dentro das igrejas. E, mesmo assim, as igrejas não se posicionam como deveriam. Então, como corpo de Cristo, unidos em prol, né, da cabeça, de uma edificação mútua, é nosso dever fortalecer os membros fracos. Então, inclusive, aproveito essa parte para me colocar à disposição, não só como líder dos jovens, mas até mesmo como psicóloga. Acredito que a maioria saiba que não é ético atender pessoas que você conhece, então não vou falar que vou fazer a psicoterapia, mas me coloco à disposição para escuta, para orientar, às vezes indicar um outro profissional. Então, se alguém precisar, depois, né, nem que seja por celular, no privado. Mas, assim, eu acredito que eu, pelo menos, tenho uma dupla responsabilidade, como uma das líderes dos jovens e pela profissão que eu tenho. Então, eu me coloco à disposição, como cristã, como profissional. É importante que tenha essa escuta. E isso significa, né, essa situação, que nós devemos procurar compreender, apoiar, ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos difíceis, que sofrem com algum transtorno mental. Nós estamos falando especificamente da depressão, mas pode ser ansiedade, um transtorno bipolar, né, qualquer outras situações. Procurar encaminhar por um profissional e orar, porque uma coisa não anula a outra. Muitas vezes, né, principalmente dentro da igreja, esses transtornos chegam mal interpretados. Então, nós que temos esse discernimento, vamos procurar agir, né, se posicionar de uma forma que seja mais concreta. O terceiro tópico seria mostrando ao mundo que a igreja realmente se importa. Então, acho que é importante a gente deixar claro que não é só no Setembro Amarelo e no dia de hoje, né, que os cristãos devem se importar com essa campanha. Então, é no dia a dia, é no cotidiano, que nós devemos aí mostrar que nós estamos engajados nessa campanha, que nós estamos mostrando para o mundo o amor de Deus, que eu acho que uma das coisas aqui que eu coloquei é para a gente pensar, mas você pode anotar, que eu não vejo como você pregar o amor de Cristo, o amor pelo seu irmão, sendo que você não se importa com o seu irmão. Então, você vê o seu irmão ali numa situação de sintomas ou já numa depressão e você simplesmente ignorar. Pode ser dentro da igreja, no seu trabalho, o que seja. Se você vê e você não ajuda, não estende a mão, que amor é esse que você prega, né? E isso tem que ser visto na prática, né? Então, não é só você pensar ou comentar, porque a pessoa que está passando por aquilo não vai saber. Não adianta você comentar com alguém, você tem que ir lá e falar, ajudar. Tanto na parte espiritual, né, pregando a palavra, quanto orientar a pessoa ali a passar num psicólogo ou num psiquiatra, enfim. Porque senão você só vai ter o título de cristão, você não será um cristão. O último tópico, para a gente caminhar para a conclusão, na verdade, a gente discorreu bastante sobre esse assunto, não sei nem se há mais necessidade de a gente explanar, mas é que há muitos tabus a serem desconstruídos, né? Então, a igreja ela tem um grande papel nesse Setembro Amarelo, principalmente na questão de desconstruir esses tabus, né? Dentro da igreja, um local que a verdade deveria reinar de forma absoluta, há pessoas que propagam esse tipo de mentira e informação equivocada sobre o suicídio, né, a depressão ou outros transtornos mentais. Nós já mencionamos antes que há pessoas com esses transtornos que, infelizmente, as pessoas enxergam como demônios e chegam a querer expulsá-lo, falam que é falta de oração ou porque fulano está em pecado. E aí a gente, infelizmente, acaba caindo nesse lugar de mentira. A gente acaba perdendo crédito, porque nós cremos que o nome do Senhor Jesus é capaz de expulsar um demônio. Se você vai lá e esse demônio não sai, ou alguma coisa, ou não é demônio no caso, ou não é Deus que está falando com você, alguma coisa aí está errada. Então, a gente acaba caindo numa mentira. E a igreja é um lugar de verdade. Nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos pregar a verdade. Então, tendo em vista isso, é a nossa função acolher
em detrimento de julgar as pessoas que passam por isso, oferecer a nossa amizade verdadeira e um acompanhamento profissional. Inclusive, até trouxe um livro, Psicologia Pastoral. Ele é da nossa casa publicadora, da CPAD. Quem escreveu ele é o pastor de Campinas, se não me engano. Ele é o Jamiel de Oliveira. E nesse livro, inclusive, ele corrobora com a nossa posição aqui hoje. Aqui no livro dele, ele inclusive escreve: infelizmente, a depressão ainda é vista por muitos crentes, inclusive obreiros, como um problema de ordem espiritual ou opressão maligna. Isso é, no mínimo, um ato irresponsável. Nós devemos dar as devidas orientações. A fé em Deus é um acréscimo na ajuda, não anula um tratamento, seja ele medicamentoso ou psicoterápico, mas a nossa fé, ela acrescenta na vida, ela é um plus, é um mais. Será que vai? Psicologia Pastoral, da CPAD. Muito bom. Então, inclusive, esse escritor da nossa própria igreja, ele corrobora com a nossa posição aqui. Né? É um ato irresponsável você julgar que depressão é uma opressão maligna, é um pecado. Né? Nós queremos deixar, acho que isso claro aqui na nossa posição. E agora nós vamos concluir, e nós gostaríamos de concluir com uma reflexão sobre autoconhecimento. Né? Tudo isso de você ajudar o próximo, de você se ajudar, de entender que você é constituído por 3 partes, corpo, alma e espírito, demanda que você tenha um autoconhecimento. Né? Para amar o próximo, como a Ilka acabou de falar, né, nós acreditamos no amor de Deus. E esse amor transborda tanto que nós queremos que outras pessoas sintam. E a Bíblia fala para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, para nós amarmos o próximo, como que a gente pode amar sem a gente se conhecer, né? Sem termos um autoconhecimento, que ele é de suma importância para um amor fraternal. Não é um conhecimento pelo conhecimento, né? Ele deve nos impulsionar a buscar a santidade e a obediência, deve nos levar a conhecer um papel no reino, nos levar a servir. Então, em primeiro lugar, o conhecimento de Deus. Quanto mais de Deus, mais nós sabemos acerca de nós e sobre a vontade dele sobre a nossa vida. Então, alguns tópicos básicos, né? Nós falamos aqui. Ler a Bíblia, entender a relação de Deus com a sua criação, que somos nós. E o mais importante, que eu acho de todos os tópicos que nós colocamos aqui, qual o propósito de Deus para a sua vida? Na depressão, infelizmente, a pessoa se perde na sua tristeza. Ela entra num lugar obscuro. E não entende, não tem um propósito. Então, hoje, eu convido você a pensar, qual é o seu propósito? O que você está fazendo? Onde você quer chegar? Então, tudo que você passa na sua vida, bom ou ruim, você fala, eu tenho um propósito. É ali que eu quero chegar. Então, qual é o seu propósito? Refletir sobre a sua personalidade e suas emoções. E aí, campanha, propaganda, façam terapia. Infelizmente, a terapia é um lugar de elite. Não é barato, não é todo mundo que consegue, mas, na medida do possível, se vocês conseguirem, hoje em dia tem o CRP, que é o Conselho de Psicologia, liberou o atendimento online. Aqui em Atibaia tem, tá? Porque eu já fiz. Então, o pessoal de Atibaia não tem desculpa. Tem no AME, né? Tem no AME também, eles têm um trabalho. Tem um atendimento online que acaba por diminuir até o valor, né, do atendimento. Então, isso é importante para vocês conhecerem a sua personalidade. Né? Tem aqueles lá, os temperamentos. Se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é fleumático. Eu sou claramente colérica. Mas, enfim. Então, é importante você se conhecer, porque quando chegar em algum momento, você vai falar assim, eu não vou me sujeitar a isso. Eu conheço, eu sei qual é a minha reação, e eu não vou me sujeitar. E você começa a criar estratégias para as coisas não te afligirem. Né? Então, é importante o autoconhecimento. Ponderar sobre o que você pensa a respeito de si mesmo e sobre o que está à sua volta, analisar seus objetivos, suas ações, e pedir para Deus sondar o seu coração e te direcionar num autoconhecimento pleno sobre Ele e você. Então, você quer fazer isso aqui? Vai.
E aí, refletindo sobre todos esses tópicos que a Kelly citou, vem as perguntinhas, que agora é a hora de vocês anotarem para si mesmo, né? Ou para outra pessoa. A primeira seria, você Não, sabe... peraí. Você tem que falar que tem papel e caneta, ou quem não tiver, que anota no celular. Não, mas aqui é assim, né? Já devia ter pego desde o começo. É verdade, tá, entendi. Mas tá, então vou dar um tempinho para quem quiser pegar. A nossa intenção era fazer uma dinâmica, É. mas o nosso tempo ele é corrido, então a gente vai deixar, na verdade, uma lição de casa, né, para que a gente possa, porque a intenção do Centralizando é tratar temas com aplicação pessoal dentro do nosso contexto cristão. Então, se nada sair daqui, não adiantou de nada. Então, nós queremos que isso, vocês consigam refletir, vocês consigam colocar no dia a dia de vocês. Então, se vocês quiserem anotar papel e caneta, não percam papel, ou então anotem no celular. Aí o que eu vou fazer? Então tá, né? Então eu vou ler aqui as perguntas. A primeira seria, você sabe quem é você? Né? Não vou ficar estendendo muito, a Kelly já explicou, é importante a gente saber quem nós somos. A segunda seria, quais são seus maiores defeitos? Tá? É muito importante a gente saber. Parece uma entrevista de emprego, mas é verdade. É importante a gente saber mesmo. Mas é muito estranho, né? Eu, quando penso nos meus defeitos, às vezes alguém me pergunta, eu tenho vergonha de falar. Acho muito estranho, porque tem uns defeitos que eu parei para pensar que eu tenho, mas é uma coisa importante para o seu autoconhecimento, né? Mas aí também entra que a próxima pergunta, no caso, seria quais são suas maiores virtudes? Porque, às vezes, defeito... Não, esse é mais difícil, porque a gente não consegue se enxergar com qualidade. Exatamente. Às vezes a gente se deterioriza tanto que a gente não consegue enxergar valor. Eu lembro que na escola tinha umas perguntas dessa, para quem aí estudou no Major, tinha direto umas perguntinhas dessa. Normalmente a gente perguntava para o outro. E aí, o que você acha como é que eu sou? E aí os professores falavam, né? Não, você tem que saber quem você é, quais são seus defeitos, quais são suas virtudes, né? Porque se você não souber, quem vai saber? Então aí fica mais um. Então ficou, quem é você, seus defeitos, suas virtudes, quais planos Deus tem para a sua vida? Isso está aí ligado com a sua intimidade com Deus. Então, se você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida... Leia a Bíblia. A outra seria, você já descobriu o seu dom espiritual? Né? Porque nós todos temos. Então, se você não sabe, anota Leia isso daí. Leia a Bíblia. Grife isso daí, tá? E a última seria, a última nossa, mas você pode incrementar. Em apenas uma palavra, como você se define? Eu acho que essa nem eu sei, eu já anotei aqui, porque é bem difícil. Uma palavra, tá? Não é uma frase, não é um texto, uma explicação, é uma palavra, tá bom? Queridos, por hoje é só, nosso tempo, inclusive, já estourou. Nós estamos no Instagram, @eleitosefiéis. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, eu e a Ilka estamos à disposição aí para vocês até o próximo Centralizando. Então, tem mais um mês, a gente pode gravar umas respostas, né? Se tiverem respostas também psicológicas, eu posso estar respondendo. E a gente se coloca à disposição. Agradecemos a oportunidade. E é isso. Divulguem a campanha, né, gente? Se quem puder aí divulgar a campanha, marcar a hashtag ou marcar até mesmo a campanha do Setembro Amarelo, tá? Não deixem só nas nossas palavras, sigam aí. E é isso, né? Agradecemos a oportunidade. Bom, depois dessa exposição muito bem explanada até em certos pontos técnica, acho que o que nós temos de aprender de tudo isso é que depois dessa exposição nós entendemos a importância da desmistificação de algumas coisas que são técnicas, químicas, até algumas espirituais ou
Não. Então, a importância de nós nos conhecermos e sempre que possível buscarmos ajudas. Você que está aqui no templo, eu peço para que se coloque de pé. Enquanto você se coloca de pé, eu quero agradecer às nossas irmãs que estiveram juntamente conosco expondo este tema de extrema importância, e nós estaremos agradecendo a Deus por até aqui Ele ter nos esclarecido, nos ajudado a entender melhor para tudo um bom andamento da obra do Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, muito obrigado por esta palavra, por essa exposição de um tema muito corriqueiro e importante em nossas vidas. Que nós possamos ser uma igreja, que nos posicionemos e que nós possamos também, Deus, ser um jovem cheio do Espírito Santo, que viemos propagar o Evangelho, que este Evangelho que transforma, que traz vida, que renova. Que o Senhor possa nos dar sabedoria a cada dia mais, para que nós possamos, ó Deus, termos estratégias em situações adversas. Que o Senhor possa nos instruir da melhor maneira, nos guiar. Ó Deus, isso que eu te peço, nos leve embaixo das tuas mãos santo protetora. Ó Deus, nos abençoa neste nosso próximo compromisso. Que nós possamos ser compromissados também, ó Deus, com a tua obra. Que o Senhor possa falar mais e mais aos nossos corações. E é isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Está encerrado.